Bom, então vamos falar da estruturação do processo, tá? O processo, ele tem, eu vou chamar de módulos, tá, do processo, módulos da petição. Eu vou chamar de alguns complementos desses módulos ou complementos da petição, tá? E eu vou chamar o terceiro bloco de coisas que você precisa de formulários, tá? Então, vamos lembrar aqui, ó. Módulos da petição, complementos da petição e formulários. Pensa nessas três coisas, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o que eu preciso de cada um desses três grupos, né? Então, eu vou falar agora um pouco de cada grupo, tá bom? Coisas que são importantes, coisas que são obrigatórias, coisas que não são obrigatórias, coisas que são cereja de bolo, coisas que são recomendáveis. Então, para cada bloco dessas três coisas, que são módulos da petição, complementos da petição e formulários, eu vou contar um pouquinho o que tem em cada coisa e como é que você estrutura isso dentro da sua petição. E o que é a petição, né? Bom, a petição em si, ele é um processo. Quem já mandou um processo, né, ou quem já montou um processo, né, sabe o que é um processo. É um documento onde você, de fato, faz uma defesa daquilo que você está se qualificando ou daquilo que você está efetivamente defendendo, tá? Então é uma petição. Você vai mandar uma série de documentos, você vai mandar uma série de provas desses documentos, né? Você vai mandar evidências de que você está realmente falando a verdade sobre aquilo, né? E você vai organizar isso de uma forma estratégica. E vocês vão ouvir eu falar bastante sobre isso, a estratégia da petição. Existe uma estratégia por trás, existe uma forma onde você monta isso, porque no final você vai ter que efetivamente ter uma lógica, porque alguma pessoa que não te conhece, que nunca te viu, não sabe quem você é, vai abrir aquele pacote com um monte de papel, vai ler tudo aquilo e ele vai ter que efetivamente ser convencido de que você tem o valor que está escrito ali, né? Então existe uma estratégia para montar aquilo. Mas isso a gente fala um pouquinho mais para frente, tá bom? Então vamos falar então do módulos, vou relembrar de novo os três: módulos da petição, complementos da petição e formulários, tá bom? Bom, a primeira coisa é formulário. Vamos falar do formulário, né? Existem alguns formulários que são obrigatórios, onde você tem que preencher esses formulários, né? Os formulários estão todos disponíveis no site do USCIS, que é o Departamento de Imigração americano, tá? Ou no Departamento de Trabalho americano. Também você tem nos dois sites, alguns formulários estão no Departamento de Trabalho, outros formulários estão no Departamento de Imigração. Mas se você colocar lá no Google o nome do formulário, no caso, por exemplo, o I-140, coloca lá I-140 Form, vai aparecer o link, você clica e já vai ter acesso ao formulário, tá bom? Então, o primeiro formulário é o I-140, que é o formulário de petição para imigrantes, tá? Então, esse formulário é um formulário obrigatório, tá? Existe um podcast aqui no canal onde você pode ouvir e efetivamente entender como preencher esse formulário, mas esse formulário é obrigatório, você precisa preenchê-lo inteiro, né? Assiná-lo no final, né? E esse vai ser a primeira coisa que você vai ter na sua petição. Então, depois, quando a pessoa receber o seu documento, né, vamos dizer assim, todas as folhas que você está mandando de todas as evidências, formulários, enfim, tudo que você precisa mandar, a primeira coisa que tem em cima é o formulário I-140. Tá? Isso é muito importante porque, obviamente, a ordem de como você organiza isso, existe até dentro do site também do USCIS uma recomendação dessa ordem. Então, eles recomendam que você coloque os formulários primeiro, depois você coloque as evidências, né, os documentos que comprovem, né, e depois no final os anexos, que são aqueles documentos que vão suportar, né, as evidências, tá bom? Então essas três coisas: formulários, evidências e anexos de suporte, tá bom? Essa é mais ou menos a lógica, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então, o formulário I-140 e um outro formulário que chama ETA 9089, tá? É o ETA, né, no caso ETA
ETA-9089. Esse formulário você vai achar dentro do Departamento de Trabalho americano, no site também. Se você colocar no Google, você vai achar. Você precisa preencher ele, alguns campos apenas. Esse formulário ele é usado, no caso, para o EB2, quando você tem o sponsorship, você tem que preencher ele inteirinho, tem muita informação do empregador. Como você vai aplicar para o visto de self-petition, que você não tem empregador, apenas alguns campos você tem que preencher desse formulário. Se não me engano, são os campos J, K e M, tá? São os grupos de campos J, K e M, mas não tenho certeza, mas são 3 campos que você tem que preencher só. 3 grupos de campos que você tem que preencher nesse formulário ETA 9089. Esses 2 formulários são obrigatórios. Você não pode mandar a sua petição sem esses 2 formulários, tá bom? Existem alguns formulários complementares, tá? Que eu vou falar aqui que você pode mandar se você quiser, e eu recomendo alguns deles que você mande. O primeiro é o formulário G1450. Tá? Esse formulário é o formulário que você vai autorizar o débito no seu cartão de crédito para fazer o pagamento da taxa do formulário I-140, que hoje é de $700, tá? Então, você vai autorizar, vai colocar os dados do cartão, vai assinar e você vai mandar esse formulário G1450. Tem um outro formulário que é o G1145. Esse formulário faz com que você seja notificado. Você vai ter uma notificação online também. Você vai receber e-mails sobre o status do seu processo. Isso é muito interessante, principalmente para quem está no Brasil e não tem nenhum tipo de endereço nos Estados Unidos, né? Então, todas as notificações você vai receber por e-mail. E você vai falar, pô, mas é uma coisa muito normal mandar por e-mail. Sim, mas na realidade americana não é. As comunicações americanas, vocês vão ver que elas são muito ainda por papel. Formulários que são importantes você recebe em casa, impresso, coisas que às vezes em outras culturas do próprio Brasil você recebe já por e-mail, são coisas eletrônicas, algumas coisas até por celular você faz, né? E nos Estados Unidos não é assim. Então você precisa autorizar que eles te mandem essa informação da sua petição pelo formulário G1145. Existe um outro formulário também para quem vai fazer pelo processo consular, tá? Que é o processo pelo Brasil, tá? Que é o processo que na realidade não é um processo pelo Brasil. O processo consular é um processo que você faz fora dos Estados Unidos. A maioria dos brasileiros obviamente faz pelo Brasil, mas se você estiver morando, sei lá, na Nova Zelândia, e você quiser fazer o processo consular, você vai fazer esse processo, eles vão te direcionar para um consulado americano que esteja na Nova Zelândia, para que você faça a sua entrevista final, e todo o seu processo vai ser muito parecido, mas usando o consulado local. Tem um formulário para quem for fazer com advogado também, é o formulário G28. Se você tiver uma pessoa que está fazendo essa petição on behalf of you, quer dizer, por você tem que mandar esse formulário, vai colocar os dados do advogado, ele vai assinar, você vai assinar e vai ter como se fosse uma autorização para uma pessoa terceira faça essa petição por você, tá bom? Então, esses formulários, lembrando, 2 formulários obrigatórios, tá? E mais 3 que são, digamos, opcionais. Eu vou dizer que o G40, o 1450, né, ele não é opcional, ele é obrigatório, porque você tem que pagar a taxa. Se você estiver no Brasil, você não tem como mandar um cheque, você não tem como mandar um money order, quer dizer, você vai ter que pagar com cartão de crédito internacional. Então esse é um formulário que acaba se tornando obrigatório, mas ele não é obrigatório, porque se você estiver nos Estados Unidos, você pode fazer o pagamento com outras formas que não seja o cartão de crédito. Então, os 2 principais, I-140 e o ETA 9089, você tem que mandar, você anexa bem no começo da sua petição. Esses foram os formulários. Vamos falar agora de módulos da petição. Pô, mas como é que eu organizo a minha petição? O que eu tenho que ver primeiro, né? Bom, a petição, a primeira coisa que você vai ter depois dos formulários é um negócio que se chama cover letter, tá? A cover letter, ela vai explicar a sua petição em um grande sumário. Tá? A cover letter, ela é muito parecida com o conceito de cover letter de você fazer uma aplicação para uma vaga de emprego, né? Você tem o cover letter. As pessoas, é muito comum nos Estados Unidos você mandar o seu resumo, né, ou o seu currículo, e eles pedem nas aplicações que você manda a sua cover letter,
Você vai ver esse termo também quando você for aplicar para emprego. O que é a cover letter? Na cover letter de uma vaga de emprego, você fala de você mesmo de uma maneira sumária, né? Explicando o que está lá no seu currículo, né? Em maneira muito resumida, né? E mostrando qual o interesse e por que você tem interesse naquela vaga. A cover letter da petição, ela é muito parecida com o mesmo conceito. Você vai contar de uma maneira resumida o que tem naquele chumaço de monte de papel que está ali, com a lógica, a organização, né? O enquadramento de cada coisa. Você vai contar na cover letter e vai falar também como é que você se enquadra e por que você acha que você deveria se enquadrar dentro daquela a possibilidade de ter essa aprovação do visto EB2NW. Então a cover letter, né, tem um podcast que fala sobre cover letter também, vocês podem ir lá e ouvir esse podcast, vai entrar no detalhe. Ela vai vir logo depois do formulário. Você vai ter a cover letter que vai explicar de maneira sumária o que a pessoa vai encontrar na sua petição, tá bom? A segunda coisa depois da cover letter é o resumo ou o currículo, né? E aqui tem um negócio que é importante, que é o seguinte: o seu currículo, ele não pode ser aquele currículo resumido que você manda para as vagas de emprego, que às vezes tem uma página, né, ou duas no máximo, sei lá. Aqui é um currículo realmente detalhado, é um currículo modelo inglês, né, que é o curriculum vitae, vamos dizer assim. Não, acho que essa palavra é francesa, mas enfim, não importa. Você vai colocar aqui, vai tentar pegar a timeline do seu background profissional e vai contar na timeline, entendeu? Tudo que você fez, quais foram as realizações, colocar o máximo de evidência em resultados e números. Isso é conta ponto que vocês não acreditam como conta ponto quando você tem um resumo realmente mostrando com evidências, contando de uma maneira clara, né? Lembra que é uma pessoa que não te conhece, uma pessoa que não tem talvez nem sequer a visão da sua área de atuação. Ele não entende o que você faz. Se você não contar de uma maneira detalhada, né, de uma forma onde a cabeça da pessoa vai ler aquilo e vai associar, né, a alguma coisa que ele já viveu, ele não vai entender. E se ele não entender, você tem grande chance de você ser negado, entendeu? Porque ele está te avaliando, se ele não entendeu, complica pelo menos aquele pedaço da sua petição, você perdeu. Então, conta num nível de detalhe enorme, né? O meu currículo, ele tem hoje 2 páginas. Quando eu fui aplicar para vagas, ele tinha 2 páginas, era frente e verso. Esse currículo que eu mandei na petição, ele tinha 6 páginas. 6 páginas, porque cada coisa, cada experiência, né, cada empresa, né, cada posição, eu colocava lá exatamente o que era, colocava os bullets mostrando os accomplishments, colocava os resultados que aconteceram, falava um pouquinho bastante sobre valores e cultura de cada empresa, enfim, contava realmente no nível de detalhe que precisa para que uma pessoa entenda tudo o que você fez. Então ali no currículo, vamos falar agora de estratégia. A cover letter vai falar sobre o que o cara vai enxergar ali na petição. O currículo, você vai falar de você mesmo. Então você vai contar o que você fez por você mesmo, tá bom? A terceira coisa que vem depois do currículo são as cartas de recomendação. As cartas de recomendação, elas são essenciais no processo. Eu posso dizer que elas são obrigatórias no processo. Você precisa ter pessoas que vão falar de você em cartas e vão te recomendar como sendo uma pessoa excepcional, de uma habilidade extraordinária. Tá? Então, é muito importante, de novo, também tem um podcast sobre cartas de recomendação. Você vai colocar essas cartas na sequência, depois do currículo. Por quê? Porque depois do currículo, onde você fala de você, sobre você mesmo, que você se auto-vendeu, você vai ter pessoas falando sobre você, das mesmas coisas que efetivamente você acabou de falar no seu currículo. Então você vai colocar no currículo a timeline, e você vai colocar as cartas na mesma sequência da timeline. Então coloca a primeira carta, que é lá atrás, X anos atrás, você vai falar da sua experiência naquele período, e você vai colocar a primeira carta que vai falar sobre aquilo, depois a segunda carta que é na sequência, e na timeline você vai colocar todas as suas cartas. É recomendável que você tenha, sei lá, 10 a 12 cartas, talvez, né? Eu mandei, se não me engano, foram 10, tá? Mas é recomendável que você coloque na sequência da mesma timeline, onde o avaliador vai olhar e vai falar: bom, eu já entendi o que tem na petição, eu já entendi que esse cara ou essa pessoa, né,
quem ela é, ela falando dela mesma. Agora eu já entendi que outras pessoas estão falando a mesma coisa dessa pessoa, mas são pessoas terceiras, são pessoas que trabalharam com ela, foram líderes, foram pares, né, foram clientes, né? E essas pessoas estão falando a mesma coisa no tempo, né? No mesmo tempo, a mesma coisa, pessoas de fora falando sobre você, tá? Então, lembrando, cover letter, currículo, cartas de recomendação. A quarta coisa, tá? Expert Opinion Letter, EOL. Algumas pessoas acham que não é obrigatório, né? Eu não vou dizer nem que é obrigatório, porque não é de fato, né? Se você olhar lá no site do ISIS, não está dizendo que é obrigatório, mas a Expert Opinion Letter é uma carta de recomendação de um profissional experiente, de um expert, de uma referência dentro do mercado americano. Ele vai pegar o seu currículo, ele vai pegar suas cartas de recomendação, ele vai pegar toda a sua qualificação profissional e educacional e vai emitir um parecer sobre o que ou aonde você se encaixa dentro do mercado de trabalho americano, aonde as suas qualificações podem ser úteis. Ele vai pegar o que ele conhece, que é o mercado americano que você não conhece. Lembra que você está imigrando, você não conhece o mercado americano, mas o expert conhece. Ele sabe aonde o negócio aperta, então ele vai pegar as suas qualificações e vai te emitir uma carta. Essa carta vai ter entre 7 e 8 páginas, uma carta longa, onde ele vai explicar claramente quem você é, por quê? Porque ele acredita que você vai ter um benefício se você for para os Estados Unidos, se você tiver o waiver por ser de interesse nacional. Essa Expert Letter, para mim, ela é fundamental. Então, essa Expert Letter, você vai colocar ela depois das cartas de recomendação. Então, lembrando, cover letter explica a petição, o currículo vai te falar você falando de você mesmo, as cartas de recomendação, pessoas que você conhece falando de você mesmo, e agora a Expert Opinion Letter é uma pessoa que não te conhece, mas é uma pessoa que tem uma qualificação tremenda para falar das suas qualificações. Então o cara que vai avaliar vai pensar assim, bom, eu já entendi o que tem na petição, essa pessoa já falou bem dele mesmo, pessoas terceiras que ele conhece falaram muito bem dele, e uma pessoa que é referência agora está falando muito bem do cara. Então você percebe que a sequência das coisas é importante para que você tenha sucesso. A cabeça da pessoa já está setada para receber esse tanto de informação, de realizações, de sucesso, de resultados que você teve, né? A sua experiência profissional, a qualificação educacional. Então ele vai ter isso na cabeça dele o tempo todo naquele momento. Por isso que é importante você colocar cover letter, currículo, cartas de recomendação e Expert Opinion Letter. E aí vem a quinta coisa, que é a cereja do bolo. É o seu plano profissional, tá? É o seu plano profissional, que pode ser um personal plan, pode ser um plano onde você vai mostrar você como pessoa física, o valor que você vai levar para os Estados Unidos sobre uma ideia, alguma implementação, alguma coisa que você fez no passado que você quer replicar, alguma coisa que você quer transformar, uma metodologia, ou algum tipo de... Você pode efetivamente até trabalhar para vender na sua própria ideia, você pode trabalhar até como consultor, se você quiser, fazendo a implementação daquilo em empresas. Você não precisa trabalhar para empresas. Lembra que o valor de interesse nacional, ele tem um ar de que você precisa ter efetivamente nas áreas sociais, segurança, tecnologia, saúde, e tem mais uma que eu esqueci agora, um valor de interesse nacional que realmente faça ser benéfico para os Estados Unidos, que você tenha esse waiver, né, e você passe na frente, vamos dizer assim, porque a sua ideia, o seu valor individual, ele é muito grande. Então você pode ter um business plan também. Você pode dizer que, com base no que você já fez, você vai abrir um negócio e vai construir um valor, você vai gerar emprego, você vai efetivamente fazer uma transformação em determinado mercado com base naquilo que você tem de ideia. Mas aqui, o plano, ele precisa ser baseado numa ideia. Tenha um cuidado, isso é muito importante. O plano tem que ter uma ideia, tem que ter uma coisa por trás, tem que ter um valor, tá? Tem que ter uma lâmpada acesa. Não pode ser uma coisa que você vai colocar com um grau de superficialidade muito baixa. Você precisa efetivamente mostrar por que veio aqui no plano,
né, você precisa ter o seu valor, eu chamo de cereja do bolo, muito claro. Aqui nesse plano é onde você vai dar o clique na cabeça do avaliador, onde um monte de gente, incluindo você mesmo, já falou bem de você. Agora ele quer saber o como. Ele quer saber o como. Tá bom, já entendi que tu é a pessoa que você vai trazer valor para o meu país. Agora como? Como é que você vai fazer isso? Me explica. Eu não conheço você, eu não conheço o seu trabalho, eu não sei o seu mercado de trabalho, eu não entendo do que você faz. Então me mostra de uma maneira organizada aonde está esse valor. E aí é onde entra o plano profissional ou business plan. Por isso que é muito importante você colocar nessa sequência, aonde de fato você vai ter uma estratégia de que a cabeça da pessoa vai entender quem você é, e depois vai entender o como você vai fazer a transformação. Se isso não ficar claro, as suas chances diminuem. Pode acontecer de você ser aprovado? Pode. Existiram casos onde as pessoas foram aprovadas sem mandar plano profissional, sem mandar expert opinion letter. Cara, teve até gente que mandou só a petição e talvez uma carta de recomendação, mas era a carta. Entendeu? Pode acontecer, mas vou dizer para vocês, num processo como esse, o grande segredo é você minimizar risco. Então controle o seu processo, a petição, faça com que ela seja quase perfeita aos seus olhos. E lembre-se de que a pessoa que vai estar lendo aquela petição, ela não conhece você, ela não sabe o que você faz, ela não entende o que você faz. Tem que estar escrito de uma maneira clara, lógica, aonde no final ela vai concluir que você de fato tem um valor intrínseco que é melhor que você venha para os Estados Unidos do que você ficar procurando sponsorship de empresa onde você está hoje. Tá? Então essa sequência precisa acontecer. Existem alguns outros módulos que eu vou falar aqui que são importantes também, mas eles são módulos que eu vou dizer que eles são mais módulos de evidência, tá bom? Então depois que você montou essas 5 coisas, você vai anexar as evidências, tá, dos módulos. A primeira coisa que você vai anexar é os seus diplomas, certificações, né? Tudo aquilo que você tem em relação à sua vida educacional, você tem que anexar. Lembrando que você precisa traduzir, tá, esses documentos. Todo documento que tiver em português ou qualquer outra língua que não seja inglês tem que ser traduzido para a língua inglesa. Tá? Isso é muito importante que aconteça também, tá bom? As suas licenças, né, as suas licenças, autorizações de trabalho para você exercer sua profissão, isso precisa também estar como evidência, tá bom? Os seus prêmios e méritos que você recebeu ao longo da sua carreira, né? Então prêmios que você tem evidência como fotografia, troféu, ou certificado, ou e-mails, ou qualquer coisa relacionada a isso, você tem que anexar na sua petição para mostrar aqui no seu timeline, quando você falou que naquele ano você recebeu um prêmio, tal, tá aqui a evidência, tá aqui a foto aqui do recebendo o certificado, ou o e-mail dizendo que eu ganhei o programa XYZK, entendeu? É muito importante você anexar isso. Tá? Artigos que você tenha publicado ou que pessoas tenham, você tem uma influência no sistema onde você está intrínseco, né? E pessoas que fazem parte daquele mesmo ecossistema estejam participando daqueles artigos, estejam endossando aquilo que você faz, né? Ou você está endossando aquilo que outra pessoa está fazendo, mas você está mostrando uma participação grande dentro de artigos você pode ter escrito para revistas, você pode ter escrito para sites, isso é muito importante você ter, imprime isso e leva e guarda, tá? E são evidências para o processo, evidências que vão comprovar que de fato aquilo que você disse que aconteceu lá no seu currículo, que as pessoas que você conhece também disseram que aconteceu, você vai ter essas evidências dessa forma, isso é muito importante, tá bom? Lembrando algumas coisas que eu vou falar aqui dos complementos, né? Tem alguns complementos que são obrigatórios. Então, quando você for mandar o seu diploma, né, de graduação, ou de mestrado, ou de MBA, enfim, se você tiver feito isso fora dos Estados Unidos, se o seu curso tiver sido fora dos Estados Unidos, você tem que fazer o que chama de evaluation do seu diploma. Isso é empresas que vão fazer o seguinte: vão pegar o seu diploma, vão pegar a sua carga horária, vão pegar as matérias que você cursou e vão fazer uma equivalência com o currículo americano para aquela mesma profissão, entendeu? Então essa evaluation é muito importante. Essa empresa vai emitir um certificado de que você realmente tem um diploma que ele é equiparável a um diploma da mesma profissão, né, na mesma área nos Estados Unidos, tá? Existem algumas empresas que fazem isso. Tá? Existem empresas que também fazem a avaliação da sua experiência profissional,
tá? Elas fazem a avaliação, entendem se a sua experiência profissional também equivale ao mesmo, a mesma função, ao mesmo cargo, né? Ao mesmo, digamos assim, ao que dentro dos Estados Unidos aquela experiência poderia ser efetivamente equiparável. É mais ou menos a mesma coisa de diploma, mas com base na sua experiência profissional, tá bom? Importante também, se você tiver os forms das petições anteriores. Então, quem fez, por exemplo, visto de estudante, quem teve visto de trabalho, como eu tive, você tem a petição anterior assinada pelo cônsul, né? Você tem isso, você leva isso, você anexa isso para mostrar que no seu processo, olha, eu estou aqui pedindo um determinado visto de trabalho, mas eu tenho uma condição aqui anterior que ela me coloca um pouco acima da média. Eu já fui estudar nos Estados Unidos, já trabalhei nos Estados Unidos, já fiz alguma coisa relacionada a um outro visto que eu tive no passado, está aqui a minha petição. Isso conta ponto, tá bom? E tem uma outra coisa que conta muito ponto, né? E eu falo até disso no podcast de empregabilidade, tá? O que conta muito ponto? Você ter uma carta de oferta de um empregador americano. Ou, se você tiver efetivamente um diálogo dentro de uma carta ou dentro de um e-mail, né, aonde o empregador diz para você que ele não pode te contratar porque você não tem a condição imigratória, você não tem o green card. Isso é extremamente valioso porque vai mostrar com evidências que existem empregadores dos Estados Unidos que querem você, mas você não tem o green card. Então, o avaliador vai falar, pô, caramba, dentro do meu país tem empregadores que contratariam ele diretamente, então realmente a pessoa deve ter um certo valor, porque ele está indo em um outro país buscar um outro profissional, mas como ele não tem a qualificação, ele não pode vir trabalhar aqui. Então isso conta muito, né? Você ter essas possíveis cartas ou e-mails de empresas tentando te contratar e não conseguindo te contratar porque você não tem a qualificação imigratória. Tá? Então isso você coloca também como uma evidência no final e cita. Tudo isso você cita, toda essa sequência de coisas que eu falei. A cover letter precisa ter esse detalhamento de uma forma sumária, né? Você colocar lá, página tal, você encontra isso aqui, na página tal você tem essa evidência, está relacionado à anterior. Você colocar isso de uma maneira clara na cover letter, aonde a pessoa não se perca. Muitos processos têm mais de 100 páginas, tem processos que chegam a ter 1000 páginas. Você imagina se o cara vai ter lá o tempo ou a vontade de olhar se não estiver bem organizado, tá bom? Então, a sequência, lembrando de novo, cover letter, currículo, cartas de recomendação, expert opinion letter, plano profissional ou business plan. Depois você vai colocar as suas evidências, né? Vai colocar os seus diplomas, você vai colocar os seus documentos pessoais, os seus diplomas, as suas traduções. Depois você vai colocar as evidências que vão comprovar tudo aquilo que você falou anteriormente. E sobre tudo isso, antes da cover letter, você vai colocar os forms. E os forms, não esqueça que tem que estar assinados, tem que estar preenchido de caneta de cor específica, não pode preencher forma com caneta rosa, tem que ser preto ou azul, tá bom? É importante que você imprima esse form e, no final, tire uma cópia de tudo que você está mandando. Tire uma cópia de tudo que você está mandando para você guardar a sua petição. Por quê? Porque depois que você mandar, você vai ter que estudar essa petição. Você vai estudar essa petição de cabo a rabo, você vai fazer uma entrevista do final, você precisa entender a sua petição. E cá entre nós, se você tem online muita coisa, é muito difícil você efetivamente ficar olhando na tela do celular para você estudar. Imprime aquele negócio, leve esse book de evidências, de documentos com você para onde você for e começa a ler aquele negócio o tempo todo, né? Tudo que está lá, as cartas, entendeu? Escreveram de você, a expert opinion letter, detalhamento sobre como é que se aplica ao mercado americano, como é que você tem valor sendo de interesse nacional, o seu plano profissional, o seu business plan, detalhes que efetivamente você vai precisar ter e vai precisar explicar. Tem um podcast que fala sobre a entrevista final também no consulado, vocês vão ver que tem muitas perguntas relacionadas a detalhes da sua petição que se você não souber, você vai ter problema. Então, depois que você mandar, tira uma cópia e leva com você, tá? Bom, era mais ou menos isso, tá? Eu acho que tem outras coisas a mais, mas falando da petição no momento da fase 1,
né, o envio da petição em si, esse documento que vai pelo seu carrier, vai para os Estados Unidos, onde vai chegar lá no escritório do Departamento de Imigração, alguém vai fazer essa análise, né? Era isso. Existem alguns detalhamentos da fase 2, mas tem um podcast que eu falo só sobre a fase 2, exatamente, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui, tá? Esse podcast vai falar sobre a fase 1 de uma maneira realmente detalhada e estratégica, tá? E de novo, gente, eu tô colocando aqui um pouco da experiência do que eu vi e aprendi, tá? Então, conversei com muita gente sobre isso, estudei, vi exemplos, vi vídeos, fiz a minha própria... Enfim, são coisas que eu recomendaria, mas não são a verdade absoluta, tá? Então, não necessariamente o que eu estou falando aqui de estratégia vai se aplicar a uma outra pessoa que entende que isso não é o melhor. Então, cada um faz da forma que achar melhor. Mas, digamos, os formulários obrigatórios, as evidências, as cartas, né? Isso tudo é obrigatório, você tem que ter de alguma forma. Como você vai diagramar, como é que você vai estruturar a sua petição, claro, você vai ter que decidir. Eu só coloquei aqui a minha recomendação de uma coisa que deu certo. Eu não tive request for evidence, eu não tive nenhum tipo de solicitação para apresentar nenhum outro documento, eu não tive nada que atrapalhasse o meu processo ou que atrasasse o meu processo. Então eu acredito que a petição que foi enviada, ela foi uma petição boa, né, num momento de transição, né, onde existia ainda a avaliação com base no critério anterior, as pessoas não entendiam muito bem ainda quem estava avaliando, tinha acontecido há pouco mais de um ano, né, mas depois de muitos anos esse processo mudou. Se não me engano, a última mudança tinha sido em 1979, eu acho, eu não me recordo muito bem, eu acho que foi em 79, de 1979 até 2016, né, todas as avaliações foram feitas de uma forma. Depois de um ano, quando eu apliquei, né, certamente algumas avaliações ainda estavam sendo feitas de alguma forma, que era relacionado ao processo anterior, à jurisprudência anterior. Isso dificultava um pouquinho. Então eu acho que a petição, por ela não ter tido nenhum tipo de problema, eu acho que foi uma petição boa e uma petição que eu recomendo como média, com a minha experiência. Mas de novo, não é a pura verdade, tá bom? Bom, gente, era isso. Eu acho que espero poder ter ajudado aí na estruturação, tá bom? Depois vou deixar um link de um documento onde está escrito tudo isso, tá? Vai ter essa diagramação, é uma página só, mas tem essa sequência lógica, eu falo um pouquinho de cada coisa, eu acho que vai ajudar. Mas, de novo, quem quiser, ouve de novo o podcast, pega caneta e papel e vai anotando, que você vai ver que tem muito valor, tem muita coisa que você ouvir mais de uma vez, você vai pegar, que você não pega às vezes ouvindo só na primeira vez, tá bom? Agradeço aí e vamos até a próxima. Logo eu vou ter um outro podcast para a gente falar sobre a fase 3, tá? A fase 3 eu tô devendo, é uma fase que eu acho que é a fase mais difícil, tá? Vocês acham que tá difícil até aqui com a fase 1, com a fase 2, vocês não ouviram ainda a fase 3, tá bom? Um grande abraço, até mais.